Olá, eu sou João Badari da Etibadari Luquim e hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que muito nos perguntam. Já fiz artigos sobre esse tema, já fiz um vídeo também e novamente a gente vai conversar sobre quais direitos possui o aposentado que continua trabalhando e recolhendo ao INSS. Vamos lá, primeiro ponto que a gente tem que deixar claro aqui. Se você é aposentado e volta a contribuir e volta a trabalhar, obrigatoriamente você tem que fazer a contribuição. Ela é compulsória, não é facultativa. Não existe a possibilidade de você alegar o seguinte: eu já sou aposentado. Como eu não vou obter uma nova aposentadoria, porque você não pode ter duas aposentadorias do regime geral, você não precisaria contribuir. Não, você precisa, ela é obrigatória. Então a gente vai falar aqui de algumas possibilidades que os aposentados entendem que existe e possibilidades também que existem para conseguir aumentar o valor do benefício mensal, conseguir aumentar a renda, em até alguns casos trazendo atrasados. Vamos lá. O que era a desaposentação? Desaposentação era a possibilidade da inclusão desses salários de contribuição pagos após aposentar-se para aumentar o valor da aposentadoria. Vou dar um exemplo. O seu José, ele tinha 35 anos de contribuição, se aposentou por tempo de contribuição e depois de aposentado, ele trabalhou por mais 5 anos. Então ele queria fazer a troca da sua aposentadoria atual, de 35 anos, por uma nova com 40 anos de contribuição. Consequentemente, como ele contribuiu por mais anos, sua idade havia aumentado em mais 5 anos, aumentaria o valor da aposentadoria. Essa possibilidade existia, ela foi reconhecida pelo STJ, por todos os tribunais regionais federais do Brasil, porém, em 2016, ela chegou no Supremo Tribunal Federal, que nos disse não é possível desaposentar-se. A desaposentação não era uma medida que poderia ser requerida nem de forma administrativa, no balcão do INSS, nem judicializada. Depois, posteriormente a isso, o STF também julgou a ação de transformação de aposentadoria ou reaposentação. Lembra o caso do Sr. José, que contribuiu por 35 anos? Após a sua aposentadoria, ele trabalhou por mais de 15 anos. E ele já contava com mais de 65 anos de idade. A reaposentação ou transformação de aposentadoria era a possibilidade dele trocar a aposentadoria por tempo de contribuição antiga por uma nova, por idade. Eu não quero mais a minha aposentadoria por tempo de contribuição. Mas como eu tenho mais de 65 anos de idade, como eu tenho mais de 15 anos de contribuição, eu quero uma nova aposentadoria, porque eu contribuí por um novo benefício. E ele é mais vantajoso. Então, eu tenho a opção do melhor benefício, eu tenho a disponibilidade do meu direito de aposentar, então eu posso renunciar a ele. Mas o STF também negou esse direito. Quando a gente fala que o STF negou esse direito, dá a entender que não existe qualquer nova possibilidade da obtenção dele. Porém, isso não é verdade. Hoje, você não pode judicializar nem pedir administrativamente para que sejam incluídas as suas contribuições feitas depois de aposentado, e nem mesmo trocar a aposentadoria. Mas o que o STF disse foi: isso não cabe a mim, judiciário, criar essa lei. Ela tem que ser criada pelo Legislativo. E no Congresso Nacional existe um projeto de lei que está tramitando que prevê a possibilidade da desaposentação. Mas ainda é um projeto de lei. A gente espera muito que ele seja aprovado, porque até mesmo uma observância do princípio contributivo-retributivo. Para todo direito que o INSS for criar, tem que ter uma fonte de custeio, tem que ter pagamento. A previsão de um pagamento para que haja a criação de um direito. E o contrário também deve existir. Sempre que existe uma fonte de custeio, deve ter uma retribuição. Então, o aposentado que contribui após a sua aposentadoria, ele tem que ter uma retribuição desse direito. E a gente espera que esse projeto de lei seja aprovado. Aí vocês vão me perguntar: João, dá para entrar com uma ação judicial pedindo para não mais contribuir? Como você me disse que eu não vou ter um benefício ainda disso, não existe, será que eu posso parar de contribuir? Também não. O judiciário entende que a contribuição é obrigatória. Você tem que contribuir pelo princípio da solidariedade. Você está contribuindo pelas próximas gerações que irão se aposentar.
E também deve surgir uma outra dúvida, que é, João, eu posso pedir de volta as contribuições que eu fiz? Como eu não tive um uso delas, não pude utilizar no meu benefício, eu posso pedir elas de volta? Antigamente existia o pecúlio, onde havia essa devolução, mas ele não mais existe, você não pode pedir. Então você não pode trocar sua aposentadoria por uma nova, você não pode desaposentar, que é incluir as contribuições na sua aposentadoria, você não pode pedir a devolução dos valores, você não pode pedir para não mais contribuir. Por enquanto, nenhuma dessas possibilidades existem. O que cabe aos aposentados? Aqui na BL a gente tem uma estimativa de que 60% dos benefícios contêm um erro. O aposentado está recebendo menos do que ele deveria receber. E nem sempre a culpa é do INSS. O INSS erra nos cálculos. Muitas vezes a culpa é do próprio trabalhador quando pede sua aposentadoria e deixa de levar para o INSS documentos importantes, informações relevantes, na obtenção de uma aposentadoria melhor e maior. Vou dar um exemplo. Trabalhou com insalubridade, trabalhou com ruído, trabalhou como frentista, exposto a um agente cancerígeno, trabalhou num hospital e por aí vai. Deixou de levar a documentação correta para o INSS, ele não vai incluir esse tempo. Tempo rural trabalhado, tempo no regime próprio, alistamento militar, quem cursa escola técnica. Eu acho que aí são algumas possibilidades. A gente vê também erros no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que precisam de uma correção feita pelo trabalhador, mas se ele não leva a informação para o INSS, infelizmente não entra no benefício, talvez por um vínculo empregatício que diminui seu tempo de contribuição, salários de contribuição que não estão corretos e por aí vai. Então, ideal, pede a cópia do PA, que é o processo administrativo da aposentadoria, e entrega ele para um especialista em direito previdenciário, como é algo muito técnico, para que ele veja se existe algum erro. Lembrando, prazo de 10 anos a partir do primeiro recebimento. Então, cuidado com esse prazo decadencial de 10 anos para o seu direito não ser fulminado, extinto pelo tempo. Existem também as teses revisionais, como revisão da vida toda. Revisão da vida toda a gente fala bastante sobre ela. Hoje é segunda-feira, amanhã eu vou estar em Brasília cedo, vou passar a semana lá, trabalhando bastante no STF com relação à revisão da vida toda, tentando cada vez mais demonstrar esse direito do aposentado, que é a possibilidade da inclusão dos salários de contribuição anteriores a 94, a julho de 94, início do Plano Real, na aposentadoria. É um processo que estava 6-5 no STF, daí teve um pedido de reinício, para que saia do plenário virtual, vá para o plenário físico. Vou explicar um pouquinho mais, amanhã eu vou fazer uma live sobre revisão da vida toda. Vou falar sobre ela, vou estar em Brasília, vou contar como foi o dia, a gente vai bater um papo especificamente sobre ela, que eu sei que vocês têm muitas dúvidas. Mas pode caber revisão da vida toda, pode caber aposentadoria da pessoa com deficiência, tem muitos erros. A gente encontra bastante, não só pedido de revisão na aposentadoria da pessoa com deficiência, como pessoas que se aposentaram normal, aposentadoria por tempo de contribuição, possuem uma deficiência, surdez, visão. Eu mesmo possuo um problema de visão. Então, eu trabalho com uma deficiência. Pode ser que, no momento da minha aposentadoria, eu, por desconhecimento, peço uma aposentadoria por tempo de contribuição, mas ela seja da pessoa com deficiência, que não haveria inclusão do fator previdenciário. Outra tese revisional que eu queria falar para vocês, atividades concomitantes. Para quem trabalhou em 2 ou mais empregos, contribuiu nesses 2 ou mais empregos no mesmo mês, no mesmo período. O INSS anteriormente, a 2019, ele não somava esses valores, o STJ entendeu que deve somar. Então, o que cabe para o aposentado continua contribuindo? Revisão de aposentadoria. Existem casos que podem triplicar o valor da sua aposentadoria com atrasados superiores a 300, 400 mil reais. Não é para todo mundo, obviamente, mas existem muitas pessoas que possuem esse direito. Então a gente bateu um papo aqui sobre quais são os direitos do aposentado que continua contribuindo. Toda dúvida que vocês tiverem, escreve. Coloca nos comentários, vai ser um prazer responder. Um abraço e uma excelente semana para todos.